Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre taxa de juros. Mais que isso, nós vamos falar sobre um dos assuntos do momento no mercado financeiro, que são as expectativas de que as autoridades do mercado financeiro subam a nossa taxa básica de juros, a Selic, que neste momento está a 2%, é um nível historicamente baixo para os padrões brasileiros, e nós fomos nesse nível, entre outras coisas, por conta da pandemia da Covid-19. Então se baixou drasticamente as taxas de juros para tentar amortecer o impacto da pandemia na atividade econômica. E agora, com a perspectiva talvez aí de alguma retomada da atividade econômica, os agentes econômicos começam a se questionar se talvez essa queda das taxas de juros não tenha ido um pouco longe demais, né? E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, não esquece aí de deixar o seu like, aí você ajuda o canal a crescer, a ficar mais visível, mais acessível para pessoas que precisam de orientação. Faça o seu comentário, não esquece de ativar as notificações e vamos lá! Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre a taxa de juros, né? Por que essas coisas acontecem? Eu gosto de contar uma historinha, assim, uma tese, eu faço muito isso em cursos, em workshops, em que eu falo que a inflação é a força motriz do mercado financeiro. Tudo que acontece no mercado financeiro acontece em função da inflação. Porque a inflação define a taxa de juros, né? A taxa de juros em todos os países sobe ou cai em função da inflação ou em função das expectativas com a inflação. Porque veja só, num cenário ideal para um governo, né, o sonho de todo governo é que a taxa de juros fosse zero. Porque se a taxa de juros é zero, o custo de capital despenca, as empresas têm um grande incentivo para investir, gera emprego, gera arrecadação, todo mundo fica feliz, né? Só que quando a taxa de juros está muito baixa, acontece inflação. E inflação é um fenômeno que tem várias coisas negativas, causa desigualdade social, causa tensões sociais. Então é um negócio meio complicado. Os governos eles estão sempre tentando achar qual é o ponto ideal em que a taxa de juros seja o mais baixa possível para não sufocar a atividade econômica, mas não baixa demais a ponto de deixar a inflação solta. Então os governos estão sempre ajustando a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Então, inflação define taxa de juros. Taxa de juros define a atratividade da renda fixa. E a atratividade da renda fixa define o custo de oportunidade da renda variável. Então está tudo encadeado, né? Inflação define juros, juros define renda fixa define renda variável. É basicamente isso. E aí, né, o que acontece então se hipoteticamente as taxas de juros brasileiras subirem? Qual é o impacto disso nos diferentes investimentos? A primeira coisa, naturalmente, é a gente saber assim, o quanto que se espera que suba. Nós estamos falando de um aumentinho pontual, nós estamos falando de um grande aumento ou nós estamos falando de entrar num ciclo de alta que pode nos levar a altos níveis de taxa de juros? Porque se for um aumentinho pontual, pode ser apenas uma sinalização para o mercado. Tudo bem que em níveis como a gente está, um aumentinho pontual em termos percentuais é um aumentão. Então, por exemplo, se nós somos de 2% para 3%, estamos falando de um aumento de 50% na taxa de juros, tá? Qual é o impacto prático disso, por exemplo, o investidor de renda fixa? Provavelmente nada, né? O sujeito que está frustrado porque está na renda fixa ganhando 2%, provavelmente não vai ficar muito mais feliz se estiver ganhando 3%, né? Agora, se for um grande aumento de taxa de juros, maior do que 50%, ou se for algo que dê pistas de que a gente está entrando num novo ciclo de aumento, que pode nos levar a níveis mais altos aí, 4, 5, 10%, vai saber, né? Aí sim a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Então vamos dar uma olhada nos investimentos, ver o que acontece, começando com o mais óbvio de todos, que é a renda fixa pós-fixada, que é a renda fixa vinculada à taxa de juros, DI, Selic, que é quem mais se beneficia de um aumento de taxa de juros, porque é um aumento direto. Aumentou a taxa de juros, aumentou o retorno desses títulos. Então, quem aí está cogitando, né, considerando um cenário de aumento de taxa de juros, provavelmente também está considerando ir para a renda fixa pós-fixada.
Renda fixa pré-fixada, essa apanha, tá? Porque um título pré-fixado, né, ele está competindo com a taxa de mercado. Se a taxa de mercado sobe, um título pré-fixado vai ter que fazer ajustes dentro da sua fórmula, né, vai ter que ajustar o seu desconto para igualar a taxa de mercado. Então, o que acontece? Num título pré-fixado, nós temos a famosa curva natural de juros. Quando os juros do mercado sobem, essa curva natural do título é puxada para baixo. Acontece o tal, como as pessoas falam aí, a marcação a mercado. Então, para quem está considerando a hipótese de subida das taxas de juros, os pré-fixados são contraindicados aí, pelo menos para entrar agora, tá? Os títulos indexados à inflação, como Tesouro IPCA e outros, esses tendem a ter uma reação meio mista. Talvez apanhem um pouco no curto prazo e depois se estabilizem no longo prazo. Isso porque esses títulos eles são formalmente pós-fixados, eles têm uma taxa pré-fixada mais o componente da inflação, mas em termos de mercado, de risco de mercado, eles acabam se comportando mais como pré-fixados. Então, quando a taxa de juros sobe, eles tendem a cair também, em especial a taxa de juros futuras. Só que eles têm a inflação, né? Então, a gente presume assim, se a taxa de juros subir é porque a inflação provavelmente vai subir. Então, o título estará protegido, ao menos parcialmente, pela correção monetária. Então, a gente pode dizer que esse tipo de título tende a ter uma reação ruim no curto prazo e uma reação mais para o misto, né? Para uma reação mista no médio e no longo prazo. E agora vamos falar da renda variável, né? Da bolsa. Até porque hoje a bolsa é o centro das atenções dos investimentos, né? Os investidores estão tendo um caso de amor com a bolsa e a gente tem, né? Existe uma correlação inversa entre bolsa e taxa de juros. Então, quando juros sobe, a bolsa tende a cair. Quando juros cai, a bolsa tende a subir. Só que essa correlação inversa, ela não é tão perfeita quanto as pessoas gostam de acreditar. Às vezes as pessoas têm uma visão meio simplória do mercado e da economia. Falar, se juros caem, a bolsa sobe, né? E vice-versa. Em geral, sim, mas não necessariamente. Se isso fosse verdade, né? Se juros baixos fossem sinônimo de bolsa subindo, os mercados desenvolvidos, que têm taxas de juros baixíssimas, em alguns casos até taxas de juros nominais negativas, jamais experimentariam quedas na bolsa de valores. Se isso fosse verdade, a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa da Suíça, a bolsa do Japão, a bolsa dos países da zona do euro nunca cairiam. E a gente sabe que isso não é verdade. Essas bolsas caem e às vezes caem por períodos prolongados. Então essa visão simplista ou simplória, né, ela não corresponde muito à realidade. Tá? A gente tem que ver que tem nuances aí. E vale ao contrário também. Né? Da mesma forma que queda de juros não é sinônimo automático de bolsa subindo, aumento de juros também não é um sinônimo de bolsa caindo. Especialmente se a gente estiver falando de uma queda de juros pequena e pontual. Porque os juros define o custo de oportunidade da renda variável. Né? Se a gente tiver um aumento de 2 para 2 e alguma coisa ou para 3%, qual é o impacto disso no custo de oportunidade da renda variável? Muito pouco, né? Quer dizer, poucos investidores que estão na renda variável vão se motivar a migrar de volta para a renda fixa porque a taxa foi de 2 para 3%. Né? Provavelmente não é o que vai acontecer. Então pode ter algum impacto de curto prazo, mas no longo prazo provavelmente não. Se a taxa de juros for para 10%, aí a coisa muda de figura, porque um aumento grande da taxa de juros representa um aumento grande do custo de oportunidade da renda variável. Tá? Mas isso aconteceria se a gente tivesse ou um aumento muito, muito grande, tá? Que não seria um aumento aí de 2 para 2,25, 2,5%, né? E lembrando, né, se a gente for de 2 para 3%, percentualmente é um aumento grande demais, é 50% que nós estamos falando, mas em termos absolutos não vai ter nenhum grande impacto. Agora, se os agentes econômicos tiverem a percepção de que pode ser o início de um ciclo de alta de juros, né? Talvez aí voltando àqueles juros do passado, aí sim a gente pode ter um impacto maior na Bolsa de Valores. Mas do contrário, né? Pequenos aumentos de juros para ajustar talvez a uma economia aí que esteja começando a retomar a atividade,
provavelmente não devem ter um impacto muito profundo e muito prolongado nos mercados de renda variável. Então é isso aí, né? Já vimos aí o que se espera que aconteça com diferentes investimentos e dependendo de qual é a sua expectativa, dependendo de qual é a sua percepção da taxa de juros, aí você toma as atitudes que você achar necessário, né? Ou se posiciona mais em renda fixa pós-fixada, ou procura saída pré-fixada, ou fica, né, se mantém ou não se mantém na renda variável, aí vai um pouco, né, vai um pouco da percepção. E é isso aí, né? Vamos ver aí o que acontece com as taxas de juros ao longo de 2021. Muitas surpresas pelo caminho e a gente se vê num próximo vídeo.